Mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão. E em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. O meu caminho seguro está. Sei que vai à frente. Sei que vais à frente. Sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. E quando o mundo chegar ao fim, eu verei seu rosto. Sei que me amas, sei que me amas. Louva nosso Deus mais uma vez.
Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda a morte, e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. a própria Bíblia fala isso, né? Que nada vai nos separar do amor do nosso Deus. Amém. Boa noite, feliz sábado. Espero que sei que muitos aqui estão muito cansados da semana, mas eu quero te dizer que Deus está extremamente feliz por estarmos aqui hoje. E vamos orar, vamos nos colocar de joelhos para orar a Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma semana de trabalho, de estudos, uma semana diferente, porque tivemos a oportunidade de estar todos os dias na Tua casa, e queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou essa semana, mesmo aquelas que a gente não consegue ver, mas queremos te agradecer por tudo, pela Tua proteção e pelo Teu cuidado com cada um de nós. Que agora que a Tua palavra vai ser exposta, vai ser compartilhada aqui, que o Senhor envie o Espírito Santo para tocar no coração, para que a gente possa abrir o nosso ser, a nossa alma, para te escutar, para ouvir a Tua vontade para cada um aqui. Em especial, eu te peço pelos jovens de Vila Guarani, jovens que têm feito a diferença, que têm se esforçado para a Tua causa, para a Tua obra. Esse mês foi o mês do Caleb, muitas ações foram feitas, que cada pessoa que nós falamos, que nós entregamos um livro, ou cada pessoa que a gente fez alguma ação, que elas possam Te sentir e que elas possam ser tocadas, Senhor. Que elas possam se abrir para Ti e que cada dia mais a gente continue com essa vontade, esse desejo, que o Senhor avive em cada um aqui o entusiasmo para que a gente possa continuar falando do Teu amor e levando as Suas promessas para o mundo. Fique conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. O Senhor conhece aqui o coração de cada um. O Senhor sabe o quão falho e quão pecadores nós somos. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, embora não sejamos merecedores. Que o Senhor possa nos perdoar e que a gente possa sentir a Tua presença e o desejo de se tornar cada dia melhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, sejam muito bem-vindos, é uma alegria. Só atenda se for Jesus chamando, se não for, que bom ter você aqui hoje. A gente está na nossa última noite, amanhã ainda nós temos um sermão pela manhã, e teremos a parte da tarde também uma reflexão. Eu acho que é isso, né, Wiane? Tem na parte da tarde, né? Uma reflexão. Eu quero partilhar com você esse assunto, que é o assunto... eu coloquei o título, A Palavra de Deus em um Mundo de Muitas Vozes, né? Foi esse o título que eu coloquei. Mas basicamente vai se resumir em torno desse assunto aqui, tá? Em torno de duas vozes, né? Em torno da voz de Deus e a voz da serpente. Eu coloquei aqui algumas palavras, eu já vou explicar. Tem tudo a ver aqui. Daqui a pouquinho você vai entender aqui o
o que eu gostaria de falar a respeito disso. Ellen White escreveu que a Bíblia é um livro que tem gasto... a Bíblia é um livro tal qual uma bigorna, que tem gasto muitos martelos. Você sabe o que é uma bigorna, né? Aquele ferro que você... um ferro robusto, onde o serralheiro malha os outros ferros, né? É um ferro resistente. E ela usa essa expressão, a Bíblia é tal qual uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Várias tentativas de cancelamento, vou usar uma palavra aqui da moda, né? De cancelamento das Escrituras, a gente vê aí ao longo das eras, né? Quer dizer, não necessariamente a gente vê, né? A gente lê sobre, né? A gente vê na atualidade muita coisa, de forma muito sutil, e as sutilezas do erro, elas são difíceis de serem captadas por uma mente que está embotada. Uma mente que não está clara, ela dificilmente vai captar as sutilezas do erro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, alguém que não tenha o Espírito de Deus, alguém que não seja dirigido por Deus, pode ser a pessoa mais inteligente, a pessoa mais capaz, mais saudável, que tenha a mente mais esclarecida. Ele dificilmente vai captar erros que são sutis. Quer ver um erro que é bastante sutil, que se comete na questão de saúde? Por exemplo, muitas pessoas buscam ter saúde por uma questão estética. Por uma questão estética, de aparência mesmo. Tá? Uma questão de aparência. Está errado isso? Não necessariamente. Agora, se existe um culto ao corpo, aí é um problema. Mas também se existe um relaxo quanto ao corpo, aí também é um outro problema. Mas veja, nós adventistas do sétimo dia, nós não buscamos saúde primeiramente, por causa da questão estética. Entenderam? É uma coisa sutil, tá vendo? É bem sutil, porque tem muita gente que fala assim, não, eu preciso ter saúde, porque a igreja fala tanto sobre saúde, sobre mensagens de saúde, então eu vou buscar saúde, mas na verdade é uma desculpa para uma vaidade. No fundo é isso. Então, veja a sutileza do erro. Quer ver uma coisa mais sutil ainda? As pessoas buscam saúde por causa da saúde. Pastor, ficou confuso agora. Por exemplo, eu tenho hipertensão arterial, né? E eu tenho buscado fazer exercícios físicos. Eu evito comer à noite, vocês viram que só com muita insistência eu como alguma coisinha assim, dou uma beliscadinha ali mesmo. Mas assim, eu tenho procurado manter uma saúde e tenho procurado ter hábitos saudáveis para que a minha saúde possa ser a melhor possível. Mas se você busca a saúde apenas pela saúde, é como o caso da estética. Não tem nada de errado você querer ter um corpo bonito, não tem nada de errado você querer ter uma aparência bonita, mas não é por isso que a Bíblia ensina que você tem que ter saúde. Não é por causa da estética. E também não é por causa da saúde em si mesmo, do bom funcionamento do seu organismo. Não é. Eu sei que parece controverso daqui, porque, pastor, a gente não foi criado por Deus? Se a gente foi criado por Deus, então nosso corpo tem que funcionar bem. Então está certo a gente buscar a saúde para ter saúde. Veja, o que eu estou querendo dizer é o motivo principal quando a Bíblia fala de saúde. Não é a questão da anatomia, a questão biológica, orgânica do corpo. Não é por isso. Não é muito menos pela questão estética. Sabe por que a gente tem saúde? Leia a Bíblia. O apóstolo Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, façais tudo
para a glória de Deus. Olha que interessante. O objetivo da saúde é a glória de Deus. Não é o nosso bom funcionamento do corpo. É claro que se eu busco a glória de Deus, o meu corpo vai funcionar bem. Se eu busco a glória de Deus, o meu corpo vai funcionar bem e eu vou ter uma boa aparência, eu vou ter um rosto saudável e eu vou ter provavelmente um corpo saudável também e eu vou me sentir bem com isso. Mas as pessoas elas vão pelos caminhos errados. E o que eu estou mostrando aqui é a sutileza do erro. Por que eu fui por esse caminho? Porque eu vou falar hoje sobre, na verdade, a autoridade das Escrituras, em contraste com o relativismo filosófico. É isso que eu quero traçar, essa linha separatória mesmo. Porque o que acontece? Vamos trazer o exemplo da saúde aqui para a Bíblia. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, eles vão dizer que acreditam em Deus. A maioria esmagadora do Brasil, dos mais de 200 milhões de habitantes desse país, diz acreditar em Deus. Boa parte desse grupo tem um exemplar da Bíblia, quer seja no celular, de forma virtual, ou às vezes alguns têm um exemplar físico mesmo em casa. Hoje já não é tão costume isso, mas no passado, não muito distante, talvez uns 40, 50 anos, exagerei aqui, mas eu me lembro que eu era criança, eu via isso nas casas, né? As pessoas tinham uma Bíblia aberta, geralmente no Salmo 91, às vezes no Salmo 23, mas mais no Salmo 91, porque as pessoas entendiam que o Salmo 91 era um salmo de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, socorro presente. Entendeu? As pessoas abriam lá. É curioso que as pessoas, elas aceitam a Bíblia. As pessoas não aceitam a autoridade da Bíblia. Quer ver? Um exemplo simples. O sábado. As pessoas dizem que creem na Bíblia, mas elas não aceitam a autoridade, porque quando você vai às Escrituras, as Escrituras reprovam a maioria do mundo cristão. As Escrituras reprovam. E os argumentos que os pastores usam, e eu vou dizer, pastores extremamente inteligentes, eu só não vou falar o nome aqui porque está gravando, mas assim, pastor assim, muito, muito capaz mesmo, e influente. Eu ouvi ele falando assim, o importante não é guardar o sábado ou o domingo, o importante é você guardar o princípio do descanso. Aí não importa, se você tem o princípio do descanso, não importa quantas horas você reserva para Deus. Não importa qual dia da semana você reserva para Deus. Você viu como é que ele relativizou? Esse cara relativizou? É a questão da saúde. Não, estou buscando saúde. Mas você está buscando saúde para quê? Eu quero ter um corpo bonito. Errado. Errado. Eu estou buscando saúde porque eu quero que o meu organismo funcione bem. Por mais nobre que seja isso, está errado. Eu estou buscando saúde para glorificar o nome de Deus. Essa é a resposta. Você vendo como é sutil a coisa? Então, esse relativismo, ele acaba impregnando a nossa cabeça. Ele acaba muito norteando a gente. Olha, a igreja pensa assim, a Bíblia está escrito isso, mas eu me sinto bem fazendo assim. Está vendo? A gente já vai para o campo relativizando muita coisa. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia no texto de hoje, Gênesis capítulo 2. Eu convido você para se levantar, nós vamos ler.
Gênesis 2, versos 15, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Todos acharam? Vamos ler. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Feche seus olhos. Eterno Deus, nosso Pai e nosso Rei, agradecidos estamos porque nos reunimos aqui na Avenida Leonardo da Vinci, número 983, com a intenção de ouvir a voz do Senhor. Nós não queremos ouvir uma pregação, nós não queremos ouvir um homem falar, nós não queremos ouvir um pastor falar, mas nossa intenção é ouvir a voz do Senhor. Que a Tua palavra, que a tantos ensinou, que a Tua palavra que a tantos inspirou, possa mobilizar os corações aqui presentes nessa noite, Senhor. Usa-me como instrumento, mas que o Senhor seja o grande orador, o grande pregador dessa noite. Que eu apenas seja um porta-voz, falho, defeituoso, o menor dos vasos, mas que eu possa transbordar abundantemente, constantemente. Que a Tua graça seja manifestada aqui entre nós e que nessa noite haja ensino, nessa noite haja motivação para a gente continuar a nossa caminhada cristã, que nessa noite haja comunhão entre nós, uns com os outros, e comunhão com o céu. É a oração que faço e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. No livro de Gênesis a gente tem essa ordem dada por Deus. O texto fala que o Senhor colocou Adão no Éden. A palavra Éden pode significar um bocado de coisas, na verdade. Mas uma definição que eu gosto bastante é delícias, lugar de delícias. E de fato o Éden era um bom lugar, um lugar de delícias. E nesse lugar Deus tinha uma ordem objetiva, né? Eu vou até anotar essa palavra aqui, que ela é importante, porque eu quero contrastar essa palavra com a palavra subjetiva, né? Uma ordem objetiva. Uma ordem clara, assertiva, com 2 S's. Deus foi claro ou não foi claro aqui? Qual que é a ordem de Deus? Qual que foi a ordem que Deus deu aqui claramente? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é para comer. Mais claro do que isso, impossível. Hoje a gente tem muitos nãos. E muitas vezes, e não é o caso dos jovens aqui da igreja, não da Vila Guarani, mas eu já passei por algumas igrejas onde os jovens sempre me questionavam e diziam assim: pastor,
a Bíblia tem muitos nãos. A igreja tem muitos nãos, não pode isso, não pode aquilo outro. Pois é, eu até concordo mesmo, é verdade. Tem muitos nãos na igreja, tem muitos nãos na Bíblia. Mas olha que curioso, no Éden, tudo era assim, tudo. Só tinha um não. Você vê como é que não é a quantidade de nãos que vai impedir você de pecar ou não? Só tinha um não, e esse um não foi quebrado. Deus só tinha uma ordem proibitiva. O Éden realmente era um lugar de delícias. Você imagina, eu estava falando com a Vanessa esses dias, que a gente vai ter que se adaptar. Claro, eu estou pensando livremente, tá? Eu sei que a gente vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, e o nosso corpo, nossa mente vai ser totalmente transformada. Mas você já parou para pensar que se você fosse chegar no céu agora, sem transformação nenhuma, você ia ter dificuldade de obedecer a Deus? Você imagina só um ladrão no céu, entrando no céu, Nova Jerusalém, local onde nós vamos nos reunir na nova terra. Nós vamos nos reunir na Nova Jerusalém para adorar a Deus de um sábado a outro sábado. Nós vamos morar fora da cidade de ouro e cristal, que é a Nova Jerusalém. Alguns pensam assim, mas a gente vai caber todo mundo lá dentro? Não, nem todo mundo vai morar lá dentro. Parece que a gente vai morar do lado de fora, porque a gente vai plantar coisas, colher coisas, entendeu? A cidade é de ouro, como é que a gente vai plantar lá, né? Bem, são coisas assim que eu fico pensando, mas Deus vai chegar no céu, novamente repito, e vai falar assim, Antônio, você falou besteira lá, meu filho. Mas tudo indica que a gente vai morar fora mesmo, e a gente vai para Nova Jerusalém. Imagina só, eu saindo de casa falando para a Vanessa assim, amor, tranca a casa. Não precisa trancar. A gente está na Nova Jerusalém, não tem assalto, mas aí a gente está indo para Nova Jerusalém com a Bíblia na mão, o inário, a lição da escola sabatina. Não vai ter nada disso, na verdade, né? Mas são instrumentos que a gente usa aqui, muito, muito bons esses instrumentos, né? Mas não vai ter isso lá. E aí a gente está a caminho da Nova Jerusalém, e aí de repente um assaltante chega, perdeu o Playboy, pode passar, passa o inário, passa a Bíblia, passa o celular. Aí de repente um anjo aparece, só estou imaginando, e antes que alguém ache que o pastor está falando heresia, pelo amor de Deus, comece a realmente imaginar o céu, né? Comece a pensar nessas coisas, melhor do que pensar em um monte de porcaria que o mundo pensa, né? Aí o anjo chega e fala assim, o que o senhor está fazendo? Eu estou assaltando. Não, aqui não tem assalto. Não, mas como não tem assalto? Claro que tem, eu estou assaltando. Não, mas sua arma não funciona aqui. Não funciona, pode atirar, não funciona. Aí a arma dele não funciona mesmo. Ele falou assim, suas forças também são vãs, é que se você tentar atirar na força, no braço, você não vai conseguir. Você já parou para pensar que o céu, para aquele assaltante, será o inferno? Vai ser o inferno. É por isso que Deus não levará para o céu pessoas que não nasceram de novo. E quando a gente tem um mandamento claro como esse, que fala assim, não coma do fruto proibido, esse mandamento não é para a pessoa que não é convertida. Às vezes um monte de ímpio chega para mim e fala assim, mas eu não vou obedecer isso nunca, mas nunca que eu vou guardar o sábado. Eu falei, porque o sábado é para os convertidos mesmo. Sábado não é para quem não nasceu de novo. Cumprir mandamento de Deus não é para qualquer um. É só para quem nasceu de novo. É só para quem nasceu de novo. As leis de Deus, você nunca vai conseguir cumprir se Jesus não te ajudar. Se Cristo não te abençoar, se o Espírito não habitar no seu coração, porque não é a lei, não é você que guarda a lei. Pastor Amin Rodor sempre dizia para a gente o seguinte, não é você que guarda o sábado, é o sábado que guarda você. E eu quero repetir isso aí amanhã, que eu vou falar do sábado. Não é você que guarda o sábado, é o sábado que guarda você. Não é você que guarda a lei de Deus,
É a lei de Deus que te protege. É a lei de Deus que te protege, te liberta do relativismo filosófico desse mundo. Gente, a gente tem muitos achismos no mundo. Muitos. A gente precisa se apegar ao claro assim diz o Senhor. Pastor, mas tudo que está na Bíblia está muito claro? Não. Mas tudo que está claro, a gente tem que se esforçar para entender. Nem tudo está claro, mas o que é necessário para você receber Jesus no seu coração, para você nascer de novo, está claro. Eu disse que quem não guarda o sábado vai para o inferno? Disse isso? Não disse isso. Antes que alguém pense, o pastor está falando... Porque amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o sábado. O sábado ainda não é um divisor de águas. Ainda. Por enquanto. Mas vai chegar um momento em que o sábado vai separar os homens dos meninos. Vai chegar esse momento. Não porque Deus é elitista e fala assim, não, eu prefiro uma categoria, uma classe de pessoas do que outra. Não, Deus está buscando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, olha, não coma do fruto. No Éden ele disse, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores. É isso que o texto está dizendo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer. Só tinha um não, e esse um não foi quebrado. Sabe, esse é o perigo do só isso. É só isso. Não, pastor, olha, você não está entendendo. Eu sou uma pessoa correta, eu pago os meus impostos, eu cumpro com os meus deveres cívicos, mas é só esse ponto aqui que eu não consigo. Aqui, irmãos, foi o só isso. Só foi uma mordidinha. Uma mordidinha no fruto do conhecimento do bem e do mal. E antes que você pense, né? Deixa eu só esclarecer a grande polêmica, uma possível explicação muito razoável do porquê que as pessoas falam que é a maçã, né? Porque a Bíblia, quando foi escrita em hebraico e quando a Bíblia estava ainda no ambiente judaico, não havia tantos problemas. Não havia muitos problemas. Claro, sempre teve, se você tem 3 judeus, se você tem 2 judeus conversando e debatendo um assunto, discutindo, você vai ter 3 opiniões diferentes. Você tem 2 judeus, você vai ter 3 opiniões diferentes, porque é um povo realmente que gosta de discutir. Mas enquanto havia, e eu estou dizendo dos tempos mesmo, dos tempos bíblicos, não havia tanto problema. Quando a religião começou a sair, e foi o cristianismo que proporcionou isso, começou a sair das fronteiras de Israel, aí você começou a ter problemas. Olha lá, Atos 15. A circuncisão deve ser utilizada como meio de salvação, como método de salvação. A igreja deu uma resposta muito clara: não. A circuncisão não é um meio pelo qual o homem é salvo. O homem é salvo só pela graça de Jesus. Que eles cumpram 4 coisas. Está lá, leia, que você vai entender. Quando sai de Israel, começa a dar problema. E a Bíblia, como é que ela sai de Israel? Sendo traduzida. Sendo traduzida. A primeira tradução das Escrituras foi para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Na verdade, a Septuaginta é mais do que só o texto bíblico, tá? É mais só do que o texto bíblico. Às vezes a gente dá uma resposta meio mequetrefe. A pessoa pergunta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Resposta errada. Na verdade, ela está incompleta, porque a Septuaginta é toda uma obra literária que inclui o texto sagrado da Bíblia também, mas tem outras obras paralelas que foram traduzidas. Bem, a primeira tradução foi para o grego, mas depois você tem Jerônimo traduzindo para o latim, a chamada Vulgata. E quando chega no latim, que é uma língua mais próxima do português, aliás, o português tem sua origem no tronco latino,
Imagina uma árvore. O tronco da nossa língua é o latim. Nós somos um galho. O espanhol é outro, o francês é outro, o romeno é outro, e o italiano é outro. Quando chegou e traduziu para o latim, a gente teve um problema, porque duas palavras muito parecidas. A palavra malum é a palavra para mal, e a palavra malan é a palavra para maçã. Então, muito provavelmente, alguns viram uma espécie de trocadilho ali. Árvore do conhecimento do bem e do mal, malum. Maçã. Então, a fruta do malum é malan. Malan é maçã, malum é mal, a árvore é malum, então o fruto é malã. Então, alguns associaram. É uma possível explicação para a ideia da maçã. Mas que fruta é essa? A resposta é simples. A fruta da árvore da ciência do bem e do mal. Essa é a fruta. O problema é que a gente não tem para ver como é que ela é. A gente não tem. Mas Ellen White diz que Eva tomou daquele fruto e encheu suas mãos. É claro que Eva era muito maior do que as mulheres hoje são. Mas não era uma fruta tão grande como uma melancia. Entendeu? Era uma fruta pequena, provavelmente. Eva encheu sua mão daqueles frutos e levou até o seu esposo, Adão. E é nisso que a gente vai entrar agora, nesse texto, claro, aqui não o texto de Ellen White, mas o texto bíblico. Porque você sabe da história, eles desobedeceram. Vamos ler aqui o capítulo 3. Abra sua Bíblia no capítulo 3, do verso 1, a gente vai até o verso 8. Gênesis 3, a partir do verso 1 até o 8. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bem, ele já distorceu. Eu já estou comentando aqui, né? Eu falei que ia fazer leitura, mas já estou comentando. Ele já distorceu, porque Deus havia dito que podia comer. Ele já distorce, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela respondeu certo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher no diálogo acrescenta um elemento aqui, que é o toque, que Deus não havia falado, pelo menos não está no texto. Verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Frontalmente a serpente contraria a palavra de Deus. Ela vai na contramão mesmo. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu falei que ia ler até o 8, mas só até o 7 hoje. O 8 a gente não vai ler, não. Bem, está claro aqui que Adão e Eva desobedeceram, né? E qual era o problema mesmo? O problema era uma fruta? Não. O problema não era uma fruta, é que aquela fruta simbolizava a desobediência a uma ordem assertiva, com 2 S's, uma ordem clara, objetiva de Deus. E o que levou à desobediência de uma ordem objetiva, clara, assertiva de Deus? Foi um pensamento subjetivo, relativista de Eva. É claro que Eva foi enganada, e se você ler Ellen White, e recomendo que você leia Patriarcas e Profetas, você vai descobrir que a serpente, ela elogiou Eva. Ele elogiou a beleza dela, a beleza física mesmo. Elogiou a inteligência dela. E aquilo foi subindo para a cabeça. Eva foi ficando, se sentindo realmente especial. Porque se você parar para pensar,
Olha os dois textos que a gente leu. A gente leu Gênesis 2, de 15 a 17, e agora a gente está lendo a gente leu Gênesis 3, de 1 a 7. Se você percebeu, em Gênesis 2, 15 a 17, Deus em momento algum dialogou. Deus não dialogou com o homem e com a mulher. Deus deu uma ordem. Existem momentos em que Deus dialoga, mas existem momentos em que Deus ordena ou sentencia. Deus age como um legislador em um momento, e no outro ele age como um juiz. Ele escreve lá e ele diz: cumpra-se. E você tem que cumprir. A serpente era astuta. E ela resolveu conversar, dialogar, argumentar com Eva. A gente não vai ler hoje por uma questão de tempo. São 20 horas e 35 minutos. Por uma questão de tempo apenas. Mas olha, depois que eles comeram o fruto, Deus vai em busca do homem e da mulher. E aí Deus começa um diálogo. Só que olha o que Deus faz com a serpente. Eu vou adiantar para você. Deus não faz nenhuma pergunta para a serpente. Deus não dialoga com a serpente. Deus apenas sentencia. Ele age. Aquele diálogo é um diálogo judicial. Deus está trazendo um veredito. Mas com o homem ele conversa. Com a mulher ele conversa. Com a serpente ele não conversa. Ele diz assim: você é maldita. Você vai comer pó todos os dias da sua vida. É a primeira vez que um ser é declarado maldito na Bíblia. É a primeira vez. A segunda pessoa que vai ser declarada maldita vai ser Caim. Mas o primeiro ser declarado maldito é a serpente. Deus não dialoga com o diabo. Deus apenas dá o veredito, a sentença. Mas com o homem, ele dialoga. Sabe por quê? Enquanto Deus conversa, enquanto Deus dialoga, existe esperança. O dia que Deus para de conversar, o dia que Deus para, game over, acabou, não tem mais espaço, não tem mais salvação. Ele sentenciou, e com a serpente ele sentenciou ali. A serpente muito astuta, e a palavra astuta é essa daqui, ó. Vocês vão ter que acreditar, é a palavra arum. Você lê daqui para cá, tá? Isso aqui é uma vogal. Na verdade, o hebraico não tem vogal. O hebraico, esse daqui é um hebraico que a gente fala o texto massorético. É um texto que foi vocalizado posteriormente. Vogais foram acrescentadas depois. Todas as palavras em hebraico são apenas consoantes. E aí você vai falar assim: nossa, então é difícil de ler. É que o cara tem o domínio da língua. É igual a gente no português. Quando a gente escreve lá no internetês, né? O português da internet. Às vezes você está tão com pressa que você não escreve, você escreve a palavra, duas consoantes, VC. Não tem nenhuma vogal, mas você sabe o que é VC. Você sabe. Sabe, né? Você sabe o que é VC. Você. A gente escreve lá PT, né? Perda total. Estou brincando. Aí vão me cancelar agora. Vão me cancelar por causa dessa piada, né? Você escreve PT, né? Que é ponto. Principalmente quando TB também, né? Existem outras, mas essas talvez sejam as mais famosas. Quando tinha telegrama, né? O telegrama era feito dessa maneira. O ponto final era PT, né? Tinha alguma coisa assim do tipo. Eu nunca recebi telegrama, mas eu já ouvi falar que não é da minha época, né? Telegrama. Mas bem,
As palavras em hebraico, elas não têm consoante. O texto massorético, ele é vocalizado. Então, aqui você tem uma vogal, e aqui pode ser também uma consoante, mas porque tem esse pontinho aqui, ela é uma vogal também. Tá bom? Meio complicado, mas é isso aí. A palavra aqui, essa palavra arum é a palavra para sagaz. O texto fala que a serpente era arum, sagaz, mais sagaz do que todos os outros animais. E é muito curioso que quando você vai para o verso 7, e é por isso que eu parei no verso 7, porque é uma perícope, é uma porção do texto. O verso 7 fala: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. A palavra nus, pelados, é essa palavra aqui, eirumim. E você vai ter que acreditar no que eu vou falar aqui. É a mesma palavra. Pastor, mas aqui é arum e aqui é eirumim. São palavras diferentes. É que no hebraico a gente tem uma coisa chamada raiz. E a raiz no hebraico sempre são 3 consoantes. Sempre. É isso aqui, ó. Essa palavra aqui é a raiz. E se você perceber, ó, essa letra aparece, ó, tá vendo? Essa letra está aqui, essa letra está aqui, essa letra está aqui. Nessa palavra você vê essa letra aqui, e essa letra aqui, e essa letra aqui. Arum e eirumim é a mesma, tem a mesma raiz. E o que isso significa? Você vê que foi no verso 1 que apareceu a palavra pela primeira vez. E no verso 7, ali você fecha, e é assim que a gente estuda teologia e determina aonde começa um texto e onde termina ele. Não é que terminou de vez, mas ele vai mudar. O texto vai mudar porque até então ele estava narrando a tentação da serpente. Entenderam? E agora ele vai narrar a ação de Deus. A serpente sai de cena, ela para de conversar, o texto cala a boca da serpente, silencia a serpente e Deus vai começar a falar. Então ali Moisés, ao escrever, ele fez essa pequena separação. É como se fosse um parágrafo. Como se fosse um parágrafo, entende? É muito curioso isso daqui. O verso 1 e o verso 7 estão fechando uma seção ali, que a gente chama tecnicamente de perícope. E a palavra que aparece ali é arum e eirumim, que em cima é traduzido como sagaz e embaixo é traduzido como pelados. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Que Adão e Eva ficaram parecidos com a serpente. Parecidos como, pastor? Eles ficaram com aquela pele que solta? Não. Não tem nada a ver fisicamente. Estou dizendo aqui, ó. E aí quando a gente lê o texto de Gênesis 3:22, você lê o seguinte no texto. Olha o que você lê. Você lê lá assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Olha só que interessante, o texto aqui foi traduzido como se o homem se tornou como um de nós. Mas está errado. Pastor, mas é muita ousadia dizer que a Bíblia está errada. Não, eu não disse que a Bíblia está errada, eu disse que a tradução está errada. A palavra ali, o verbo tornar-se, é o verbo raiá. Ele pode ser traduzido como ser, como ter, e tornar-se. Ser, ter, tornar-se. Basicamente, são essas as traduções. O tradutor, João Ferreira de Almeida, ele cometeu um lapso exegético, um lapso de tradução, de semântica, de entendimento, vários deslizes ele cometeu aqui, porque ele se baseou, a tradução do 22, baseado na fala da serpente,
Qual foi a fala da serpente? A serpente chegou para o casal, na verdade para Eva, né? E falou para Eva claramente, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Adão e Eva já não eram conhecedores do bem e do mal? Pensa comigo, raciocina. Do bem é fácil da gente saber que eles eram conhecedores, porque eles só conheciam o que era bom. Agora o problema é do mal. Só que você está pensando em conhecimento do mal no sentido experimental. É claro que no sentido experimental, Adão e Eva se tornaram conhecedores do mal apenas depois que desobedeceram. Mas eles sabiam em tese. Eles sabiam em teoria. Ou vocês acham que Deus preveniu eles ao dizer assim, ó, se vocês comerem, vocês vão morrer. Você acha mesmo que eu, Antônio, mais limitado dos filhos de Deus aqui nessa terra, não ia perguntar para Deus, mas o que é a morte? E quem é que vai matar a gente? Deus, Ellen White afirma que Deus ensinou para Adão e Eva que Satanás havia caído. E que ele tentaria o casal. Deus explicou para eles o que era o mal em teoria. O mal aqui ainda era uma potência. O mal aqui não era um ato. O mal aqui ainda não era um ato. O mal era uma potência. Hiroshima e Nagasaki foram cidades bombardeadas. E foi em 1945 que as bombas caíram ali. Interessante que quem fabricou, o engenheiro que fabricou, ou os engenheiros que fabricaram, também não sabiam como aquela bomba explodiria. Pelo menos eles não sabiam na prática, porque nunca tinha sido explodida uma bomba daquela. Nunca. Era uma bomba atômica, foi a primeira, foram as duas primeiras. Eles não sabiam exatamente como seria e os desdobramentos daquilo. Aquela bomba era uma potência. Sabe quando a gente fala assim, às vezes a gente vê alguém ao piano, né? Às vezes senta alguém aqui no piano e começa a tocar e a gente fala, nossa, mas que potencial tem aquele rapaz, que potencial tem aquela menina. A gente fala do potencial no sentido assim, se ele estudar, se ela estudar, vai virar um grande pianista, uma grande pianista, não é assim? É potência, ainda está embrionário, ainda não está revelado. A bomba, quando caiu, até o momento em que ela se aproximou do solo, e dizem que ela não tocou o solo, ela explodiu pouco antes de tocar o solo. Quando ela explode, ela começa a se tornar um ato. E o mundo sabe hoje, dia 4 de agosto de 2023, quão perigosa é uma bomba atômica, muito mais do que o mundo em 1945 soube. Porque até hoje, pessoas colhem consequências dessa bomba. Até hoje, pessoas sofrem e sobreviventes tomam remédios. O mundo descobriu a malignidade de uma bomba atômica. Sabe, às vezes a gente se pergunta por que Deus não destrói o diabo? Por que Deus não destrói o diabo e põe um ponto final na história desse pequeno planeta azul em rebelião? Sabe por que Deus não destrói o diabo? Porque seria covardia. E Deus não é covarde. Porque Deus pode destruir o diabo assim, ó. Se Deus fizer isso com o dedo, Ele extermina, Ele pulveriza Satanás. Se Deus fizer isso com o dedo, Ele acaba com o mal. E por que Ele não faz, pastor? Tem tanta gente sofrendo. Meninas são estupradas, são violentadas, às vezes dentro das suas próprias casas. As maiores atrocidades acontecem nesse pequeno planeta azul aqui em rebelião, e Deus parece que está inerte, está indiferente, que Deus não se importa. Se tem alguém que mais se importa e deseja pôr um ponto final na história de tristeza e pecado desse mundo, é Deus.
Deus está esperando que, no mínimo, você fique indignado com Satanás. No mínimo. Na verdade, Deus espera que você seja inimigo de Satanás. E como é que você se torna inimigo de Satanás? É chamando pelo nome dele, chamando ele para uma briga? Não. É quando você vive debaixo das orientações de Deus. Quando você entende que a palavra de Deus é autoridade. Que as Escrituras são a norma de fé e prática do crente. Aí você se torna inimigo do mal, inimigo de Satanás. Quando a gente olha para essa história aqui, a gente vê uma clara rivalidade entre a autoridade da palavra de Deus e o relativismo da voz da serpente. O texto bíblico diz para mim muita coisa. O texto fala, olha como que Eva caiu no pecado. O verso 6, e eu já vou terminando. O verso 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que interessante, Eva viu que a árvore era boa. Presta atenção nisso aqui. Eu vou ler alguns textos aqui, você não precisa abrir, mas eu vou citar eles, depois se você quiser, vai ficar gravado, aí você pode procurar depois com mais calma. Gênesis capítulo 1, versículo 4 diz assim, e viu Deus que a luz era boa. Gênesis capítulo 1, versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. Versículo 10, a porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento dos mares, de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 18, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Versículo 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Versículo 25, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O verbo ra'á é o verbo para ver no hebraico. E ele aparece aqui. Viu Deus, viu Deus, viu Deus e viu Deus. E como Deus vê, é um olhar de análise. O olhar de Deus é um olhar de avaliação. Ele olha para tudo que ele criou e ele adjetiva, ele qualifica, ele fala, é bom. E aí quando você vai lá para o versículo 5, você descobre que a mulher também viu, ela vê. O texto fala vendo, é o verbo ver. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa. Que a árvore era tov, era boa. Sabe o que a mulher está fazendo aqui? Ela está se colocando no lugar de Deus. Quando ela olha para a árvore e ela fala, essa árvore é boa, ela se coloca no lugar do Criador. Sabe o que é isso? Isso é uma disputa entre a palavra objetiva de Deus, a análise objetiva de Deus e a visão subjetiva, relativista do ser humano. Maldito o homem que confia no homem. Esse texto não tem nada a ver quando alguém vai usar assim, eu não confio em você, sua palavra não vale muito para mim.
Ou então, pior ainda, né? Uma mulher chega para o homem e fala assim, está vendo o texto, diz, maldito o homem que confia no homem, então você não pode confiar no seu amigo. Não. O texto está dizendo de confiar num ser humano para a sua salvação. A gente não pode confiar mesmo no quesito salvação em nós. A gente tem que entender que Deus é muito claro em sua palavra para a gente estar trocando a objetiva palavra de Deus por uma visão subjetiva, relativa da filosofia, da visão humana das coisas. A minha oração tem sido, Senhor, que todas as vezes que eu ocupe o púlpito, eu possa fazer com que a Tua palavra apareça diante de mim. E que não seja o que eu penso, o assim diz o pastor, sabe? Que não seja o que o filósofo pensa, não é o assim diz o filósofo. Que não seja o que o político pensa, não é o assim diz o político. O que o professor pensa, o assim diz o professor, mas o que Deus, em sua palavra, deixou claro. Querido jovem, tem muitas vozes, tentando sequestrar os seus pensamentos. Não permita que nada além da palavra de Deus ocupe de forma normativa a sua vida. A Bíblia tem que ser autoritativa mesmo, ela tem que ser autoridade para cada um de nós. E a gente deveria ficar com o que Deus disse, se tiver numa disputa do que eu penso e o que Deus diz, do que o meu amigo pensa e o que Deus diz, do que o meu professor pensa e o que Deus diz, do que o pastor pensa e o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz. A gente negocia muito facilmente a palavra de Deus. E eu não estou querendo ensinar ninguém a ser fanático. Porque quando você vai para as Escrituras, a própria Bíblia diz que a gente tem que visitar todos os conhecimentos, né? Ver tudo e reter o que é bom. A gente não pode ser tapado, obscurantista, achando que as ciências, que os conhecimentos vão nos desviar da igreja. Não. A gente só tem que tomar cuidado em não colocar no mesmo pé de igualdade revelação de Deus com o que o livro da escola disse. Sabe, a gente tem que tomar cuidado para não achar que a gente consegue ter a visão das coisas, ver as coisas, e que a gente pode adjetivar aquilo como bom ou mal. Se a Bíblia diz que não é bom, é porque não é bom. Pode ser que eu não saiba explicar, mas eu prefiro ficar com uma linha de revelação do que com uma tese doutoral explicando os benefícios de determinada situação. Há uns tempos atrás, hoje isso acho que dificilmente aconteceria, acho, né? Não sei. Esse mundo sempre surpreende a gente, né? 2 minutos para as 9. Mas vocês nunca mais vão ter um pastor que dá a hora para vocês, né? Eu falo a hora para vocês ainda, né, no meio do sermão. Passou um comercial uma vez da Sociedade Brasileira, Associação Brasileira dos Cafeicultores. E só depois aparece bem no cantinho assim, sabe? Associação Brasileira dos Cafeicultores. Um comercial falando dos benefícios do uso do café. Os benefícios do uso do café. Listou lá. Aí eu fiquei olhando, aí eu parei, fui pesquisar e vi que o comercial tinha sido encomendado pela Associação Brasileira dos Cafeicultores. Mas é óbvio que a Associação Brasileira dos Cafeicultores vai falar bem do café. Porque a resposta é óbvia, tem algum benefício do café? É claro que tem. Mas não compensa diante do malefício que ele causa. Café, primeiro, ele é torrado.
qualquer coisa torrada, pode ser amendoim, vai te prejudicar de alguma maneira. Veja, não quero criar um exagero aqui, um fanatismo em cima dessas coisas, mas vai te prejudicar em algum momento, você não pode comer muito. Mas o café, ele prejudica o sistema nervoso central, ele causa dependência, ele causa gastrite. Vai no médico, no gastro, para você ver se você tiver com uma dor no seu estômago, ou se você tiver com um problema de digestão. A primeira coisa que ele vai falar para você, olha, você tem que parar com refrigerante, você tem que parar com gorduras, pastéis, frituras, e para com café também. É a primeira coisa. Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte: as pessoas vão encontrar e vão tentar encontrar nos seus achismos e no seu mundo alguma coisa que seja verdade para dizer. Se você perguntar para Eva, ela falou, mas a fruta era tão bonita. Mas Deus diz para não comer. Deus diz para não comer, ponto final. O que vale? A autoridade da palavra de Deus ou o relativismo da palavra da serpente? No fundo, meus irmãos, jovens aqui da vila, no fundo, o nosso dilema é entre obedecer a palavra de Deus ou dar ouvidos à voz da serpente. Se resume a isso o grande conflito. Se resume nisso. Eu pergunto para você, a quem você vai obedecer? Eu oro para que você obedeça a Deus. Eu sempre falei para a Júlia, ela está namorando agora, né? E eu sempre falei, com o César, eu não vou dar o título dele, né? Quem não veio perdeu, né? Quem não veio perdeu. Mas eu sempre disse para a Júlia, filha, você deve namorar, você deve noivar, você deve casar com uma pessoa que ame mais a Deus do que a você. Eu sempre disse isso para ela. Você deve se casar com uma pessoa que ame mais a Deus do que você. Eu sei que isso é forte, porque os amores na juventude, na adolescência, são intensos. Mas coloca isso na sua cabeça. Enche a tua cabeça de Bíblia, de palavra de Deus. É esse meu desejo para todos vocês. Amanhã a gente vai falar sobre o sábado, sobre a manutenção da vida, sobre a vida e o sábado. Não perca. Vamos nos levantar para a prece final. Eterno Deus, nosso Pai e Rei, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, neste início de sábado, que todos tenhamos um feliz, um abençoado sábado e retornemos aqui na parte da manhã para juntos estudarmos a Tua Palavra. Fica com a juventude da Tua igreja, com os meus queridos amados aqui da Vila Guarani e que cada um deles encha o coração de Bíblia, encha o coração de palavra de Deus. Eu me lembro de um texto do salmista que diz, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Senhor, ajuda-me a viver de toda palavra que sai da tua boca. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã. E vai ser lá em cima, tá? Amanhã é lá em cima. Um grande abraço.